prezados e prezadas, um alô para a galera do chapéu. Prezados filhos e filhas desta terra tão amada de Porto União da Vitória. E quando falamos filhos, é uma forma carinhosa de tratar nossos telespectadores, os praticantes da boa cultura e não uma referência à idade. Eu falo isso porque hoje temos uma pessoa que é um pouco filha de cada um que já pisou por essa terra. Afinal, ela é história viva em pessoa. Não é um elogio à toa. Nos referimos a Terezinha Wolff, que vem conversar conosco sobre educação, sobre história e, é claro, sobre cultura. Então, sejam bem-vindos à televisão, mais especificamente à TV 1000, afiliada à TV Cultura, e mais especificamente ainda ao programa Nuances da Melodia. Nos vemos após os intervalos e lembrem-se, valorizem as empresas que apoiam a cultura. A Secobi, Central de Cobranças, atua há mais de 20 anos para resolver problemas de crédito e débito entre empresas e clientes inadimplentes. Oferecemos ao cliente um serviço personalizado e uma equipe altamente qualificada em cobrança. Nossa missão é trazer soluções eficazes e eficientes com o mais alto padrão de qualidade e desempenho. A Secobi está localizada à Rua Barão do Rio Branco, 36, Centro, União da Vitória, Paraná. Está procurando hospedagem em Porto União? O Hotel San Rafael é a melhor opção. Estamos equipados com as melhores acomodações, oferecendo conforto e qualidade para tornar sua estadia uma experiência única. Além disso, contamos com um delicioso café da manhã, estacionamento privativo e acessibilidade. Confira nossas opções de quartos e suíte nupcial. Estamos situados à Rua Prudente de Moraes, 377 Centro, Porto União, Santa Catarina. Aguardamos sua visita. Olá, Terezinha! Espero que você seja muito bem-vinda aqui no nosso programa. O objetivo do programa Nuances da Melodia é explorar o universo da cultura e, para tanto, a sua presença é importante para nós. Afinal, falar de cultura e não falar de Terezinha Wolff é impensável. Quando entramos nas paragens em que os assuntos cultos se assentam, o seu nome vem à tona. E aí, tudo bem? Tudo bem, obrigada, Vlad. Meus telespectadores que tenham a paciência de nos ouvir, uma boa entrevista. Terezinha, você foi chamada de Dama da Cultura por alguns nomes de destaque, mas para as pessoas que não conhecem sua trajetória, talvez para os jovens, podemos voltar um pouco para o passado, então eu lhe pergunto, quais você considera as suas principais contribuições na cultura para Porto União da Vitória? Eu posso dizer para você, Vlad, que quando eu deixei de lecionar aqui como professora, eu fui embora para Curitiba. E lá em Curitiba eu tive um amplo desenvolvimento nessa área cultural, porque tive a oportunidade de fazer a instalação do primeiro comboio cultural no litoral paranaense. Eram 6 municípios e eu tinha que rodar as comunidades para conseguir deles pessoas que soubessem declamar, que soubessem contar casos, soubessem fazer música. Então foi ali que eu comecei realmente no aspecto cultural. Depois, dentro da própria Secretaria de Cultura, eu fiquei também fazendo parte do grupo que fazia a análise dos livros que seriam impressos pelo setor de editoração da Secretaria. E quando eu voltei para cá, eu estive no começo trabalhando com o Centro de Danças, porque pais queriam que as meninas fizessem aula, e eu realmente procurei trazer alguém de fora para fazer esses primeiros contatos. Tínhamos 4 cursos de dança, inclusive dança de salão naquele tempo. O Clube Concórdia me emprestou as dependências dele. E daí surgiu, então, o Centro de Danças. E o professor Mário Risenberg estava em vésperas de fazer o centenário de União da Vitória.
como ele já me conhecia, ele me convidou para fazer parte da comissão que estaria programando as atividades do ano do centenário. Eu até relutei, porque eu achei assim, eu sou só uma professora e nós temos tantos empresários com dinheiro, que o professor Mário já tinha me avisado que nós na prefeitura não teríamos dinheiro. Mas então eu envolvi toda a comunidade de Porto União, de União da Vitória, e naquele ano, 1990, foi também criada a Fundação de Cultura de União da Vitória pelo prefeito Mário Risenberg. Nós estivemos trabalhando ali, foram feitos muita coisa, carnavais de rua que nós fizemos naquele tempo, escolha de rainha, de rei, que fazia muitos anos que não acontecia mais na cidade. Aí eu saí da Fundação de Cultura e em Porto União eu acabei entrando na Fundação de Cultura, aliás, na Secretaria de Cultura, também coordenando a Casa Municipal Aníbal Cury, que é aquela casa que nós temos hoje lá. Aliás, aquela casa, quem foi pedir foi o Conselho da Mulher Executivo. Eu tive o prazer de pedir ao Aníbal Cury, quando nós terminamos de pedir o asfaltamento do Morro da Cruz, eu pedi para ele se ele não queria dar aquela casa para que nós fizéssemos ali uma casa de etnias, onde o nome da casa seria Salomão Cury, um dos primeiros comerciantes de União da Vitória. E acontece que, nesse período desse trâmite de passar aquela casa para a prefeitura, faleceu Aníbal Cury e eles deram o nome, então, de Casa Cultural Aníbal Cury. E ali eu continuei o trabalho. Um projeto seu que chamou bastante atenção, vamos assim até dizer impactante, durante a sua passagem pela já referenciada Casa Cultural Aníbal Cury, foi a tertúlia, palavra que significa reunião de amigos ou parentes muito usada em Portugal. Mas é claro, para o sucesso não é necessário apenas apoiar e incentivar, mas sim uma boa gestão. Exatamente. A que você atribuiria o sucesso do projeto Tertúlia? E nos conte também, por favor, um pouco do decorrer dele. Vlad, foi um trabalho muito bom, gratificante, porque também foi envolvida toda a comunidade. Eu procurava as instituições que nós tínhamos aqui, fazíamos uma tertúlia sempre beneficente. Então, por exemplo, se era lá a Rede Feminina de Combate ao Câncer, convidávamos a comunidade para participar e o ingresso era água de coco. Se fosse uma outra instituição, tipo um abrigo de meninas que nós tínhamos também aqui, era a entrada material de limpeza pessoal, que elas mesmas escolhiam. Então, cada tertúlia dessa tinha um fim cultural, onde nós apresentávamos pessoas da comunidade com música, com declamação, com execução de musical e canto também, né? E nessa ocasião se cobrava alguma coisa de entrada que fosse para a instituição que necessitava. Então é um trabalho também mais social. Realmente, Terezinha Wolff, dama das iniciativas culturais, que recebeu, é claro, prêmios durante a sua carreira. Aqui gostaria de citar, de uma forma distinta, 2. Cidadã honorária de União da Vitória e cidadã benemérita de Porto União. Como foi ter gozado de tamanha honra? Olha, eu fiquei muito feliz, porque não me esperava mais, eu já tinha parado de trabalhar, né? Já não estava mais atuante, e as pessoas aí da comunidade, tipo das câmaras municipais, lembraram de mim, e eu, graciosamente, recebi o título. Quando você assumiu o seu primeiro cargo público na cultura, em ocasião do centenário, em 1990, qual era o panorama sociocultural que vigorava aquela época? Quando eu voltei de Curitiba, eu senti assim que a cidade tinha morrido um pouco na parte cultural. Mas nós ainda tínhamos alguns corais, nós tínhamos alguém que gostava de música,
tipo uma escola de piano, né? Então, eu tentei reavivar tudo isso, e principalmente no sentido da dança com as escolas ali que nós tínhamos para fazerem aulas, né? Nós tínhamos naquela época também o CTG. Leno Tomial foi uma pessoa assim muito importante para esses trabalhos que se fazia lá dentro, né? Eu não esqueço das pessoas que participaram comigo, muitas pessoas ligadas à literatura, que fizeram coisas, por exemplo, no caso do Cordovan de Mello, que fez trabalhos literários para o centenário, o Odilon Muncinelli, que também fez coisas para o centenário. Esse trabalho de dizermos assim, União da Vitória foi fundada por tropeiros, foi da época do centenário, porque ali nós levantamos todinho o histórico através de um grupo de estudiosos, de pessoas ligadas à história local, e eles pesquisando, até foram a São Paulo, pesquisar, Palmas, todos esses lugares, Palmeira, tudo que eles podiam recolher a respeito do tropeirismo, e chegaram à conclusão. União da Vitória começou nas margens do Iguaçu com a parada dos tropeiros. Então, dali para frente, desde 1990, as escolas dizem isso, que União da Vitória foi uma cidade tropeirista no início dela. Depois passou a ter muitas indústrias, a parte da madeira principalmente, mas o início de tudo foi com os tropeiros. Terezinha, você é dotada de uma voz muito bonita, afinadíssima, tendo participado de vários corais e conjuntos. Então, eu pergunto para você, como podemos utilizar o potencial educativo da música para trazer benefícios à nossa sociedade? Se eu for falar para você que no tempo que eu dava aula para as primeiras séries, a aula de Geografia e História eu dava através de uma música, era uma música na época que fazia assim um pouco de sucesso, mas envolvia os tipos típicos do nosso país, regionais. Então tínhamos ali a baiana, o tropeiro, né, que seria o gaúcho, no caso. Nós tínhamos lá o jangadeiro. Então esses tipos característicos entrariam dentro da parte da geografia com as regionais do Brasil. E nesta época tinha uma música assim: eu já encontrei um dia alguém que me perguntou assim, Iaiá, quem é Iaiá? É a nossa baiana que vendeu a cocada, né? O teu Brasil, o que é que tem? O teu Brasil, onde é que está? Aí dava a resposta: onde o céu azul é mais azul e uma cruz de estrelas mostra o sul. Entrava aí o Cruzeiro do Sul, as estrelas, né? Aí se encontra o meu país, o meu Brasil grande e tão feliz, que tem junto ao mar palmeirais, nos sertões seringais e no sul verdes pinheirais. O jangadeiro que namora o mar, verde mar a beijar, banca as praias de luz quando faz luar. E o boiadeiro que lá no sertão levanta o gado todo pelo chão. E eu não lembro mais. Enfim, isso aí já deu para vocês verem. Era a minha aula de Geografia e de História. Nos primeiros anos, as crianças aprendiam a música e aprendiam Geografia e História. Agora, falando em Academia de Letras, e mais precisamente sobre a ALVE, Academia de Letras do Vale do Iguaçu, a qual você já presidiu, eu faço a seguinte questão: qual é a função das academias de letras em cidades interioranas? O nosso principal objetivo é a preservação da nossa língua, da língua nacional, a língua pátria, e o incentivo à divulgação da literatura. Esse é o principal objetivo de uma academia de letras. E nós que estamos lá, temos que brigar porque isso
é uma coisa muito importante para a nossa identidade cultural. Quem é que fala a minha língua? É o meu irmão, é aquele que nasceu comigo, que nasceu perto, que está no exterior representando o Brasil. Então, a nossa língua é uma coisa assim que nós não podemos deixar afetar. Podem vir projetos para mudanças dentro da língua nacional, como nós temos agora na tecnologia, mas são coisas necessárias, porque o nome de algumas peças dentro da tecnologia continuam sendo estrangeiras, mas de um modo geral, nós precisamos preservar a nossa língua, aprender a falar bem a nossa língua, porque não adianta, você não fala bem a nossa língua e vai aprender uma língua estrangeira. A língua estrangeira tem um local próprio para ser aprendida. Por exemplo, existe um núcleo de pessoas que são ucranianas. Eles têm dentro daquela concepção étnica o ensino da língua ucraniana. Ótimo, isso é muito certo, mas eles não deixam de falar a nossa língua. E quando um estrangeiro chega na nossa pátria, a primeira coisa que ele deve aprender é a língua portuguesa. Terezinha, eu tenho uma foto aqui, nossa, e eu quero ver se você se lembra de qual ocasião cultural. Olha que eu não estou lembrando, mas eu acho que foi na estação isso. A estação ferroviária. Aqui foi em dezembro de 2012, na Vila Gema. Sim. Uhum. Foi a ocasião de lançamento do meu primeiro livro, um livro simbolista, ultra romântico e moderno, que mistura bastante coisa. Sei. E você esteve lá me prestigiando, e eu tive recentemente a oportunidade de retribuir e prestigiar o lançamento do seu livro. Está aqui embaixo da mesa. Olha aqui, Contos da Bisa. E olha, eu confesso para você que eu gostei, e eu não sabia que você tinha esse talento incrível para lidar com a linguagem e a literatura infantil. Então eu vou pedir para você, é claro, por gentileza, que comente sobre o processo desse livro, a produção, da escrita à publicação. Aqui, por favor. Olha, eu agradeço. Esse livro foi o seguinte, surgiu na pandemia. Eu tenho uma neta que hoje mora na Suíça, né? E eles têm os 2 filhos. Mas quando ela era pequena, ela vinha passar assim finais de ano aqui na nossa casa e me pedia para contar histórias, lá com seus 8, 9 anos. E eu contava as histórias que a minha mãe contava para mim, que aprendeu com a avó dela, que veio de Bérgamo, na Itália. Então, essa minha neta pediu um dia, vó, quando você estiver bem velhinha, não quer escrever essas histórias para mim? Daí, quando nós tivemos a pandemia, ela já tinha uma menininha lá na Suíça, eu fiz o livrinho Contos da Bisa, que tem aqui as histórias que eu aprendi com a minha mãe, e no final eu inventei uma história sobre a minha neta, sobre a minha bisneta, porque eu só a conhecia por vídeo naquela época. Então eu fiz uma historinha no final para ela, e também ofereci para os meus netos, eles deram as opiniões deles, e esse livro aqui foi muito bom eu ter feito, porque a Secretaria de Curitiba, a Secretaria Municipal, que elas têm um programa lá de literatura, eles fizeram uma entrevista comigo de lá aqui, sabe, sobre o livro. Então ele teve uma repercussão lá também, e foi muito bom isso. Embora eu não tenha vendido, né, porque vendi muito pouco, mas eu acho assim que para mim foi um prazer muito grande conseguir. E agora, Vlad, eu tenho mais um que vai sair, que é infantil também. Mas ainda não está
Não está pronta a ilustração, porque ele vai ser ilustrado, todo em forma de versinhos, quadrinhas, contando a história de União da Vitória no sentido turístico, os pontos mais importantes. Terezinha Wolff, dama da cultura, dama das iniciativas, quanta história, quanta produção. Terezinha, chegando ao fim do nosso programa, nós temos uma pergunta especial para você, a pergunta que é-nos muito pertencente para você que já trabalhou também com grandiosos nomes. Eu vou tomar licença para citar o Ari Passos e a Tânia Forte, que inclusive sempre falam muito bem de você quando os encontro. Terezinha Leoni Wolff, o que é a arte? Eu vou dizer uma frase que eu uso muito, não é minha, mas eu concordo plenamente. A arte é força imanente. Não se aprende, não se vende. Nasce e morre com a gente. Isso é arte. Terezinha, eu só posso dizer para você muito, muito, muito obrigado. Obrigada a você, Vlad. E sucesso para esse programa de vocês, porque é importante que ele faça, que o Vlad faça essas perguntas, telespectador. Nós temos coisas muito boas na nossa cidade, coisas muito lindas. E se não forem programas de entrevistas que são feitas assim voluntariamente para a gente, eu acredito que muita coisa se perde dentro da nossa história. E daí porque eu aceitei de bom grado esse convite e só peço desculpa se eu falei um pouco demais. Calma, pessoal, para vocês ainda não acabou. Depois dessa grande entrevista com um ícone da cultura, que agora vocês já sabem o que contribuiu e o tanto que agregou para Porto União da Vitória, ela, Terezinha Wolff, nos prepara uma canção que ela escolheu porque é uma canção que clama algumas virtudes da cidadania. Nosso muito obrigado a vocês. Se vocês estão curtindo as nossas entrevistas, também, por favor, se lembrem de curtir as nossas redes sociais, no caso, o Facebook. Um abraço para alguns dos nossos telespectadores fiéis, em especial nesta edição para Ilse, Teodósio, Geraldo, Ivanilda, Bruno e Renato. Até a próxima. Tchau. Espero, Brasil, que todos cumprais com o vosso dever. E avante, brasileiros, sempre avante. Gravai o boril nos fatos anais do vosso poder. E avante, brasileiros, sempre avante. Servir o Brasil sem esmorecer, com ânimo audaz, cumprir o dever na guerra ou na paz, à sombra da lei, a brisa gentil, o lábio erguei do belo Brasil. Ei, Assus, Assus, ouviram do Ipirangas mar plácidas, de um povo heróico brado retumbante, e o sol da liberdade, em raios fúgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Seu penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com o braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito a própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve.